Olá, boa tarde, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Tudo bem, né? Estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa aula, né, da semana passada. Inclusive, eu peço que continuem prestando atenção aos detalhes desse conteúdo, tá? Eu não sei se durante a atividade que foram fazer, que a maioria já me mandou, né, tiveram alguma dificuldade nessa questão do verbo, né? Porque é um assunto, como eu disse para vocês, que ele não é difícil. Ele só requer da gente um pouco de atenção, porque a questão é, precisa ou não precisa de complemento? O verbo é transitivo ou não é? Quando é que ele é intransitivo? Quando é que ele é transitivo? Essas questões assim, que a gente só falou, né, na aula passada sobre o predicado verbal, lembrou que é o predicado verbal, porque a gente só trabalha transitividade verbal nos predicados verbais. Por quê? Porque é no predicado verbal que há verbos significativos, quer dizer, verbo de ação. Aí você diz assim, quer dizer que é só no predicado verbal que tem verbo que vai precisar de complemento? Não, que a gente deu exemplo daquele dia. É as baratas voam, lembram? As baratas voam. O verbo voar é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Já o verbo fazer é um verbo transitivo, ele precisa de complemento. Por quê? Porque quem faz alguma coisa. Para a aula de hoje, a gente vai ver uns detalhezinhos aí básicos, né? Para você absorver melhor a aprendizagem sobre esse conteúdo, tá? É a questão do precisar, quando é que ele precisa e quando é que ele não precisa. E, gente, a transitividade verbal, ela compreende os complementos verbais, quer dizer, esses complementos, quer dizer, o verbo tem sentido completo? Esse verbo aqui, o sentido dele não precisa mais eu completar com nada para eu poder entender? Ou precisa ou não precisa, né? Ele transita ou não transita, certo? E para isso eles recebem um nome, eles recebem a classificação, né? Que seria os verbos transitivo direto e o transitivo indireto. O que caracteriza o verbo transitivo direto? Olha, vejamos bem aqui. Érica ganhou um celular novo. Olha, Érica ganhou um celular novo. Vamos lá. O sujeito a gente tá falando de quem? Da Érica. Você diz assim, e para isso aí, precisa a gente lembrar o sujeito? É bom, sabe por quê? Não é bem necessário, mas é bom porque com a transitividade a gente trabalha a oração. E toda oração, para ser oração, tem que ter um sujeito, né? Tem que ter um verbo, claro, mas o verbo, essa ação tem que estar relacionada a alguma pessoa, não é? Não é verdade? No predicado verbal, tem lá um verbo de ação. Tem um verbo significativo. Esse verbo, ele vai significar uma ação, não é? Então, essa ação tem que estar relacionada a alguém ou a alguma coisa. Por isso que eu tenho que lembrar do sujeito. O predicado traz uma ação expressa pelo sujeito. Então, nós temos a Érica como sujeito. O que aconteceu aqui? Érica ganhou um celular novo. Qual é o verbo? Ganhar. Verbo ganhar. Quem ganha, gente? Ganha alguma coisa. Lembram que eu coloquei aquela distinção lá? Para eu saber quando é que o verbo é transitivo? Faça a perguntinha, o que? Ou a quem? Com quem? Para quem? Para quê? Lembram? Lembram? Então, olha. Quem ganha, ganha alguma coisa. Érica ganhou o quê?
um celular novo. Então, esse verbo aqui, ele é chamado de transitivo direto. O verbo ganhar é chamado de verbo transitivo direto porque ele recebeu um complemento sem estar ligado por preposição. Viu? Olha, um celular novo está ligado diretamente aqui ao verbo ganhar, sem preposição. Então a gente diz que esse verbo ele é transitivo direto. O verbo foi ligado diretamente ao seu complemento. Olha, outra coisa bem interessante, que nós, anterior a esse conteúdo, a gente estudou preposição. Por que a gente estudou preposição? Porque nós iríamos precisar delas agora. As preposições são palavras que ligam palavras de mesma classe dentro da oração. E elas é que ligam também, elas têm o papel de ligar os verbos aos seus complementos. Não é o caso do verbo transitivo direto, mas é o caso do verbo transitivo indireto, tá bom? Então, o que é o verbo transitivo direto? É aquele verbo que é ligado ao seu complemento diretamente sem preposição, tá? Sem preposição. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Vamos lá. Vamos dar um outro exemplo. Minha escola tem carteiras novas. Olha, minha escola tem carteiras novas. Está falando de quem? Da minha escola. Seria o sujeito. Cadê o que se diz da minha? O que está falando da sua escola? Tem carteiras novas. Qual é o verbo? Qual é o verbo de ação que tem aqui? Verbo ter. Olha, quem tem alguma coisa. O que minha escola tem? Ó, o que? Carteiras novas. Não está ligado ao complemento, o complemento não está ligado ao verbo por preposição. Então, eu digo que esse verbo aqui, ele é transitivo direto. Olha, a nomenclatura que a gente usa é VTD, verbo transitivo direto, certo? Ó, não foi ligado por preposição. Agora, o verbo transitivo indireto, a característica dele é estar ligado ao verbo, o complemento está ligado ao verbo por uma preposição. Por uma preposição. Certo? Completa o sentido do verbo transitivo direto, né? O complemento dele, mas é ligado por uma preposição. Tá? É ligado por uma preposição. Vejamos aqui, olha, página 22 do livro de vocês, né? Vem tratando desse tipo de verbo. Verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Vamos ver aqui um exemplo que o livro de vocês traz. Eu respondi às questões. Vamos entender por que esse verbo aí, responder, é um verbo transitivo indireto. Olha. Eu respondi às questões. Olha, eu respondi às questões. Nós temos aqui o sujeito, né? Eu. Qual é o predicado verbal dessa oração? Respondi às questões. O verbo responder aqui, ó, verbo responder, ele é chamado de verbo transitivo. Quem responde, responde a alguém ou a alguma coisa, não é? Você responde a tarefa, você responde a prova, né? Então, ó, respondi às questões. O verbo responder aqui, ele está ligado ao seu complemento. Qual é o complemento aqui? Foi que foi respondido? Foi. Questões, foi? Ó, o que foi respondido?
questões. O complemento aqui do verbo responder é questões. Outra coisa, gente, vocês observaram que o complemento aqui é um substantivo. E aqui, substantivo também, né? Olha. Viu? Ó, o complemento do verbo ter aqui é carteira, ligado sem preposição. O complemento do verbo responder aqui é o substantivo questões. E vejam, olha, bem aqui assim, olha. Nós temos uma preposição. Esse a gente diz, ó, esse aqui é um sinalzinho chamado de crase, tá? E a gente fala as. Bem aqui nós temos um a, preposição, mais um as, ativo. Esse a bem aqui, gente, ó, é uma preposição. Esse a que é uma preposição. Então, eu digo que o verbo responder é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele recebeu como complemento um substantivo ligado a ele por uma preposição. Certo? Então, verbo transitivo direto. Vamos outro exemplo, tá? Vamos mais alguns exemplos para vocês se inteirarem melhor. Olha, verbo transitivo direto. Vamos ver. Roqueiro recebe vaias. O outro exemplo. Empresas respondem a clientes. Olha, vamos aqui, dois exemplos. Nós temos aqui verbo transitivo direto e aqui a gente vai ter verbo transitivo indireto. Então vejamos, vamos aprender as características, né, desse verbo. Relembrar, olha, o verbo transitivo direto, ele é ligado ao verbo sem preposição, e o verbo transitivo indireto, o complemento dele é ligado ao verbo por uma preposição. E que nome recebe esses complementos? Que nome recebe o complemento? Olha, o verbo transitivo direto, o complemento dele é chamado de objeto direto. E o verbo transitivo indireto, ele recebe o nome de objeto indireto. Tá? Olha, o verbo transitivo direto, o complemento dele recebe o nome de objeto direto. E o transitivo indireto de objeto indireto. Isso aí são os chamados complementos verbais. Tá? Então vejamos. Roqueiro recebe vaias. O verbo receber aqui, ó, o verbo receber foi ligado diretamente ao seu complemento sem preposição, vaias. Eu tenho um objeto direto. Recebeu o quê? O roqueiro? Vaias. Agora, empresas respondem. O verbo responder. O verbo responder aqui, ó. Verbo transitivo. O receber aqui também foi um verbo transitivo, só que aqui é direto. E aqui? Quem responde? Responde alguém, né? Respondeu a quem, ó? A quem? A quem que as empresas responderam? A clientes. Aqui, ó, objeto indireto. Esse azinho aqui é uma preposição. Não vá confundir preposição com artigo. Esse A aqui não é artigo. Esse A é uma preposição. Qual é a diferença? Para você não confundir.
O a como artigo, ele determina o gênero do substantivo. E o a como preposição, ele liga um verbo ao seu complemento. Que no caso o verbo responder está ligado ao seu complemento por uma preposição. E a gente tem aqui um objeto indireto, certo? Ó, objeto direto é o nome do complemento do verbo transitivo direto. Objeto indireto é o nome do complemento do verbo transitivo indireto. Então, o verbo responder aqui é um verbo transitivo indireto. Tá bom? Tá certo? Então, transitividade verbal corresponde a complementos do verbo. Esses complementos, eles podem ser ligados por preposição ou não. Se são ligados por preposição, são transitivos indiretos. Se são ligados sem preposição, transitivo direto. E quais são os nomes dos complementos? Do verbo transitivo direto é o objeto direto, e do verbo transitivo indireto a gente tem um objeto indireto. Ok? Para vocês aprenderem melhor, é só dar uma lida no conteúdo, né? Mais uma vez, para poder aprender melhor. A gente ainda tem o caso do objeto direto e indireto, né? Que numa oração, olha, numa oração pode haver os dois complementos, gente. Você sabia? Ó, que numa oração pode haver os dois complementos. Pode haver o objeto direto e o objeto indireto. Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo. Ele é chamado de verbo bitransitivo. A página 22 do livro de vocês é chamado de verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo. Olha só. O verbo bitransitivo, ele aceita um objeto direto e um indireto. Viu? Numa oração, o verbo pode precisar de dois complementos. Vamos ver um exemplo. Ó, programa social distribui leite a pessoas carentes. Olha, vamos lá. Caso aqui de verbo bitransitivo. Ó, programa social distribui. Verbo distribuir aqui. Distribui o quê? A perguntinha. Distribui o quê? Leite. Ó, aqui a gente tem um verbo transitivo direto, um objeto direto. Distribui o quê? Leite. A quem? Ó, esse azinho aqui é uma preposição. Ó, pessoas carentes já é um objeto indireto. Então, o verbo distribuir, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ele é um verbo bitransitivo. Viu? Bitransitivo. Distribuir, ó, leite a quem? A pessoas carentes. Esse A aqui, ó, é uma preposição. Tá bom? O verbo também, ele pode ter dois complementos ao mesmo tempo. Um objeto direto e um objeto direto. Ele é chamado de bitransitivo, tá? Então, você dá uma lida no seu livro, pesquise o conteúdo, tire a dúvida comigo sobre isso, tá? Para melhorar a sua aprendizagem, tá bom? Não deixe de fazer as atividades, pessoal, ok? Foi um prazer, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula.